Eu sou Lourdes Rosalém e eu quero compartilhar aqui com você hoje um episódio da minha vida profissional como executiva. Um episódio que aconteceu assim logo no primeiro dia, quando eu fui diretora de recursos humanos. Nessa época, eu tinha 52 anos e eu fui nomeada diretora de recursos humanos em uma empresa de 120 mil colaboradores, sem ao menos um dia sequer eu ter pensado em alçar um voo tão alto na minha trajetória profissional. Eu tinha, na verdade, um dos cargos bem altos já, que uma mulher já tinha chegado naquela empresa. Então, ser diretora, né, era uma oportunidade naquela empresa somente para os homens. E aí, de repente, de um dia para o outro, eu era a diretora de recursos humanos. Uma nomeação totalmente improvável, por duas razões. Mulheres, ser mulher, e sem nenhuma indicação política. E eu tomei posse e fui me deparar numa sala extremamente ampla, com muito conforto, muitos assessores, um assessor executivo que era como um vice-diretor. E aí, eu confesso, a minha autoestima estava assim tão elevada, mas ela estava tão elevada quanto o medo que estava tomando conta de mim. Eu estava, no fundo, eu sabia que eu estava sendo odiada por muitos profissionais que esperavam ocupar aquela posição. E eu sabia, eu tinha consciência da grande pressão que eu ia sofrer durante um tempo, principalmente nos primeiros tempos. E aí, por que eu fui nomeada? Eu estava no lugar certo, na hora certa, além, logicamente, do meu currículo, do meu histórico profissional. No dia seguinte, logo após eu ser nomeada, né, seria eu me deparei com o meu primeiro desafio. Ia ter uma reunião colegiada de diretoria, como ela acontecia todas as quartas-feiras, logo no início da manhã. Eram 5 diretores homens, o presidente, o chefe do gabinete e a assustada em pânico Lourdes. Como era a minha primeira reunião, eu considerei, né, que eu estaria numa posição um pouquinho mais confortável, mais de observadora, e que, na verdade, eu seria poupada de dar algumas opiniões que seriam muito desafiadoras naquele dia, para o meu primeiro dia de trabalho. Né? A primeira decisão que foi posta na mesa pelo presidente para ser colocada em discussão o assunto envolvia a diretoria de recursos humanos. E eu fui a primeira a ser solicitada a dar opinião. Opinião esta que depois seria colocada, logicamente, em votação. Eu só fui capaz de balbuciar. Eu primeiro, presidente. Naturalmente, essa frase saiu assim com um som gutural. Eu estava literalmente branca de medo de expor a minha opinião de um assunto político que eu ainda não dominava. E no final da reunião, tudo foi resolvido a contento. Mas eu confesso eu saí da reunião enraivecida, furiosa com a minha atitude. Por quê? Porque eu havia deixado transparecer uma falta de segurança, segurança, assim, daquelas certezas todas que eu tinha da minha competência, e aí veio à tona assim, será que eu tenho capacidade para isso? Então, nesse momento, depois de muito refletir, eu entendi que o medo que eu vinha carregando comigo, ou seja, o medo da autoridade, veio à tona naquele momento. Eu entendi assim que toda a experiência, que todo o conhecimento que eu fui vivendo ao longo dos anos e que me oportunizaram, logicamente, boas promoções, me paralisaram literalmente diante de homens, daqueles homens que eu considerava poderosos, embora agora eu estivesse na mesma posição que eles. Posição que eu havia, na verdade, conquistado por mérito. Então, eu entendi também que a minha opinião era tão importante quanto a opinião deles, e que, além das minhas contribuições técnicas, o meu comportamento seria essencial. Eu teria que mudar muitos comportamentos. Eu não teria mais que ficar me desculpando, ou eu não poderia ficar me desculpando por não dominar totalmente o assunto, não ficar choramingando, não ter infantilismo ou querer aquele privilégio por eu ser a única mulher. Eu deveria manter e adquirir um tom de voz firme, um tom de voz correto. E essas são atitudes que eu vivenciei,
que eu via e continuo vendo em muitas mulheres até hoje. Eu aprendi, logo nos primeiros dias, que eu poderia sim aceitar aquilo que me foi me dado, o poder que estava sendo me dado. Aceitar, sim, que inconscientemente eu queria estar naquela posição. Tanto que eu batalhei pela minha ascensão profissional durante toda a minha carreira. Por quê? Porque eu sempre fui muito ambiciosa para ter uma vida profissional realmente gratificante, uma vida profissional de sucesso. E eu entendi também que eu não podia mais ser ambivalente, querer o poder, mas ficar negando, né? Aprender a falar em público, com autoridade, foi uma arte que eu fui buscar de imediato, para ter uma voz que soasse assim bastante confiante e que ninguém duvidasse da minha competência. Eu aprendi também que olhar nos olhos das pessoas numa conversa me tornaria muito mais forte, mais potente. E eu confesso que eu ganhei muitas batalhas com essas mudanças. Sabe por quê? Porque eu era muito suave na minha forma de me comunicar. Uma outra atitude muito simples, e até para alguns pode parecer boba, é prestar muita atenção em algumas atitudes masculinas, como, por exemplo, assim, os homens servem café, água, uns para os outros? Se sim, você também pode fazer isso eventualmente, e eu poderia também fazer isso eventualmente. Mas nenhum faz isso, então não faça também. Porque, no fundo, é isso que todo mundo espera das mulheres, é, porque nós, mulheres, nós sentimos um grande conforto e um prazer em sermos gentis. Então, muita atenção, com cuidados assim muito simples, mas que a gente tem que ficar prestando atenção como é que as pessoas agem. Por que isso é importante? Porque mudar as nossas atitudes significa que nós temos sim que pagar um preço e correr o risco de pensar e agir de um modo diferente. E aí um outro dado bastante importante. Diariamente, a gente tem que reavaliar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. O que deu certo, o que deu de errado. Conhecer comportamentos e os nossos comportamentos, as nossas atitudes, ele é fundamental para termos uma carreira bem-sucedida. Se precisar da minha ajuda, conte comigo, que eu vou disponibilizar aqui meus endereços das minhas redes sociais, ok? Até mais.